O inimigo ele tem se levantado de várias maneiras, várias formas, usando de várias pessoas com mentiras, usando da boca de pessoas, usando da língua das pessoas para propagar falsidades e mentiras, estrategicamente para destruir aqueles que são filhos verdadeiramente de Deus, tentando destruir aqueles que realmente são escolhidos do Senhor, aqueles que vivem em Techuvá, aqueles que procuram obedecer os mandamentos do Senhor, aqueles que procuram estar em santidade, em purificação, procurando fazer constantemente a vontade do nosso Pai Eterno. Mas, conforme na palavra diz a respeito da língua, a língua ela tem o poder de trazer a vida e de matar, né? O pecado da língua, o pecado de Lashon Hará é igualado ao crime de assassinato. Então, assim, quando nós usamos da nossa boca para abençoar pessoas, eu não vou falar do negativo, eu tenho muitos testemunhos para contar. Quando você usa a sua boca, mesmo que de repente você esteja levando e trazendo informações, mas para que pessoas sejam ajudadas, acolhidas, beneficiadas, você não está fazendo fofoca, você não está cometendo o pecado de Lashon Hará. Não, você está fazendo toda uma movimentação, colocando pessoas em união para que ajudem, para que, como o médico descobre a doença de um paciente? Ele faz exames, ele sonda, ele pergunta, ele rodeia, não é? Você paga consultas, vai até o consultório, você entra na frente do médico e ele ali faz inúmeras perguntas, e muitas das vezes ele até escreve e anota ali todas as perguntas prontas, e ele só vai assinalando, só vai respondendo. Por quê? Porque você só vai conseguir descobrir o diagnóstico se você sondar, se você perguntar, se você se aproximar. E se de repente você precisa de ajuda, para que ajudem uma pessoa ou uma família, enfim, você precisa contar isso para outras pessoas, para que outras pessoas que tenham discernimento do Espírito possam, de bom coração, imediatamente, já se propor a ajudar. Você está entendendo? Nós estamos vivendo num mundo em que o errado está sendo como certo. E até dentro da Bíblia, tem pessoas que têm usado palavras da Bíblia e distorcido e não compreendido da forma que deve ser compreendida. Quando você faz fofoca para prejudicar uma pessoa, inventando mentiras, falsidades, para destruir a pessoa, seja ela moralmente, profissionalmente, seja lá do que for, isso é comparado a um crime de assassinato. Agora, quando você usa a tua língua, a tua boca, a tua sabedoria, o teu discernimento, o teu entendimento, a tua simpatia, a tua coragem, e você não deixa de lado toda a timidez e vai atrás dos propósitos de ajudar pessoas, você está usando a sua língua para bênção. Porque o poder da morte e da vida está na língua. Em Provérbios, capítulo 18, no versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, assim, se você tem um chamado especial, eu digo diferenciado, único, porque muitas das vezes as pessoas não entendem o meu chamado. De repente, do seu chamado seja parecido com o meu, e pessoas não compreendem. Então é necessário que as pessoas abram as suas mentes e que elas não enxerguem a palavra de Deus e não se alimentem da palavra de Deus de forma que só beneficiam alguns, ou que elas possam usar isso de repente para estar se afastando de pessoas, para não querer saber da vida de ninguém, para não querer carregar o fardo dos outros. A palavra diz que é para carregarmos sim os fardos dos outros. E melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, como você vai saber dos problemas das pessoas se você se trancar dentro da sua casa e você não quiser ouvir problema de ninguém? E você não quiser se aproximar de ninguém e saber da vida das pessoas?
Muitas pessoas estão trancadas dentro de suas casas, sem forças, sem pessoas para ajudar, sem ter como reagir, com medo, aprisionadas em si mesmas. E não tem um cristão, não tem uma pessoa de Deus, não tem uma alma que possa ir até lá e estender a mão e perguntar: olha, minha filha, meu filho, você está bem? Você está passando por alguma coisa? Está passando por alguma luta, alguma guerra? Está precisando de alguma coisa dentro da sua casa? Você está precisando de um copo d'água? Está precisando de um prato de comida, de um cobertor? Está precisando de um travesseiro? Está precisando de aquecimento? Você está precisando? Se você não chegar e fizer isso, como você vai saber? Existem pessoas que estão... Imagina, eu lembro que há anos atrás eu já orava e falava: Senhor, eu pedia pela humanidade inteira. Eu pedia pelos pecadores para que eles viessem se arrepender e deixar de pecar. Eu pedia pelos aqueles que cometem, que vivem uma vida errada, para que eles viessem usar a inteligência deles para fazer o bem, para as coisas certas, sabe? Eu orava por toda uma humanidade e eu falava: Senhor, aqueles também que estão sozinhos, que de repente estão em lugares inacessíveis ou difíceis de acesso, socorre eles, envia pessoas lá. E eu falava: Senhor, se não for possível, envia anjos. Eu lembro que eu orava por pessoas de outros países, onde era proibido a palavra do Senhor. Eu falava e eu pedia: Senhor, Senhor Jesus, se apresente a eles, porque a minha vontade seria de chegar até essas pessoas e falar de Jesus e ler a Bíblia, falar de Yeshua. Mas eu não podia. Então eu falava: Senhor, para que eles venham acreditar em Ti, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa aparecer para eles, se apresentar para eles, porque se não há nenhuma possibilidade de enviar uma pessoa, um ser humano, uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente busca cumprir os mandamentos, a vontade do Senhor, que o Senhor Jesus se apresente para que eles venham crer em Ti. E hoje, o que mais me preocupa quando eu paro para pensar em tudo isso e por tudo Deus me faz passar, para que eu venha entender perfeitamente do que eu falo, do que eu digo. E quando eu ouvi esses dias atrás de pessoas nesses países, pessoas que estavam vendo onde Jesus estava aparecendo, eu falei: meu Deus, eu fiquei muito feliz. Porque o próprio Yeshua falou comigo no banheiro do mercado, onde era dos meus pais, minha família, que eu trabalhava com meu pai, quando eu tinha 12 anos. A voz de Yeshua, o próprio Yeshua falou comigo. Então não há nada, nunca, jamais, ninguém que possa me convencer que Yeshua não exista. E Yeshua, ele é amor, ele é socorro, ele é bondade. Yeshua eu não consigo palavras para descrever. E se você não tiver o entendimento de quem é Deus, um pouquinho, e de quem é Yeshua, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. A vida não é só para nós. O mundo não foi criado só para um ser humano. Não. Se fosse para ser criado para um ser humano apenas, o Senhor não teria feito Eva. Não. Que você conhece como Eva, não teria. Havá, não teria. Você está entendendo? Nós não fomos criados para viver sozinhos, isolados, abandonados, numa caverna, dentro de suas casas, seus apartamentos, amedrontadas. Não. Nós precisamos um dos outros. Sim, precisamos. Precisamos de ajuda, precisamos ajudar, precisamos amar, precisamos abraçar. A quem precisa de abraço, nós precisamos de abraço muitas vezes. Nós precisamos de pessoas que nos estendam a mão para que nós venhamos a nos reerguer, independente do que tenha acontecido, de quantas vezes tenha acontecido. Necessitamos sim um dos outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então toma cuidado onde você tem aprendido, onde você tem ouvido pessoas pregarem isso, porém elas não fazem. Quando o Senhor falou para eu não fazer parte de nenhuma igreja, porque eu já estava vendo que não existia a verdadeira palavra sendo cumprida em muitos lugares. A que eu cheguei mais próxima foi a Congregação Cristã no Brasil. Então assim, eu amo de paixão.
Mas nesse tempo todo que eu estive viajando, o Senhor causou situações e me colocou em lugares, colocou em frente de portas, em frente de pessoas, que ao invés de me estender a mão, ao invés de abrir a porta, ao invés de oferecer aquilo que os ímpios me ofereceram, um banho, um prato de comida, uma cama para dormir, eles não me ofereceram, eles bateram a porta na minha cara. Não, você só pode ficar ali com a sua Kombi no estacionamento até acabar o culto. Quando acabar o culto, o último culto, a última reunião e a igreja fechar, você tem que sair. E não falou, você está sem comer, você tem comida? Eu cheguei a pedir. Por quê? Porque eu precisava que a vontade de Deus fosse cumprida através da minha vida, para que eu viesse ter certeza cada vez mais e mais e mais e mais dentro do que Deus me permitia passar e me fazia passar, para que eu viesse aqui agora falar para você: igreja somos nós. Nós somos igreja. Nós precisamos ser bondosos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que completa, aquilo que une, aquilo que cumpre, sabe, as promessas do Senhor, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. Muitas das vezes as suas promessas e os seus sonhos dependem de que outras pessoas façam por você. Muitas das vezes milagres vêm através de pessoas, vêm através de mãos de pessoas, de palavras de pessoas. Muitas das vezes os milagres, eles não caem assim do céu como Deus mandava maná e mandava comer. Muitas das vezes não é assim. Mas quando Deus quer que aconteça, aconteça. Eu já ouvi vários testemunhos. Porém, nós precisamos ter a compreensão exata da verdade, o que é verdade. Tem muita gente dentro de religiosidade, interpretando a Bíblia da forma deles, contorcendo e ainda ensinando de forma que beneficia somente a eles. Use a tua boca para socorrer pessoas. Cada dia mais tem aumentado pessoas que estão sozinhas e não tem quem ajude. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que vivem oprimidas, pessoas que estão na mão de narcisistas, muitas vezes de famílias narcisistas. Você sabe que família narcisista é um perigo muito grande. Quando eles pegam uma pessoa para querer destruir, é a mesma coisa de José. É a mesma coisa que José passou na mão dos irmãos. De ouvir de psiquiatra, eu já contei aqui que eu já ouvi de psiquiatra falando, olha, se você não cortar definitivamente vínculo com essas pessoas, você nunca jamais será feliz em nenhum sentido da sua vida. Só que eu, teimosa, e o Senhor falava para mim, eu sou tua família, sou teu pai, sou tua mãe, sou tuas irmãs, eu sou tudo, e falava quem verdadeiramente eram os meus inimigos, não era eu que perguntava para Deus, não, ele me falava. Ele falava, eu lembro de uma vez que ele virou e falou assim, olha, daqui a pouco eu vou te mandar alguém te entregar, vou mandar o teu inimigo entregar algo para você. Eu recebi a mensagem no mesmo instante, a pessoa falando, vai para a portaria do prédio onde eu morava, sai na portaria que eu tô indo te levar um negócio. Eu fiquei chocada, assustada, e eu demorei muito para aceitar. Aí Deus vinha me mostrando uma coisa após a outra. Você não precisa ir numa igreja de pedra para você ter esse discernimento. Só você pegar a Bíblia, ler, dobrar os joelhos, orar, buscar uma intimidade verdadeira com Deus, entender o que Deus quer de você, entender quem é Deus, pelo menos um pouquinho, entender quem é Yeshua, entender o que você deve fazer nesta terra, o porquê você veio nesta terra. Tem pessoas que não entendem o meu chamado, tem pessoas que não entendem. Eu só ouvi realmente, assim, que eu ouvi de pessoas de Deus mesmo, que foi de um diácono de uma sinagoga, que eu liguei para conversar, que ele falou, olha, mulher não tem que ficar pregando assim, mas Deus tem, eu entendo a sua parte. Deus, ele tem um particular com cada um, então ele sabe o que faz, ele sabe. Desdenharem, duvidarem de Deus através da minha vida, duvidarem que Deus fala comigo. Tem pessoas que não acreditam que Deus fala comigo. Não é só uma, não.
Quando eu falo, Deus me mandou fazer algo, Deus me mostrou algo, Deus não sei o quê, a pessoa não acredita, dá risada, caçoa. Ah, se não fosse Deus na minha vida, ah, se Ele não me mostrasse, não me falasse, não me alertasse, ah, se Ele não tirasse, colocasse e fizesse, Eu parei de viajar por enquanto, porque Deus quis que fosse assim, porque Ele tinha muitas coisas a me mostrar, porque Ele tinha muitas outras coisas para fazer. E eu deixo aqui para você, use a tua língua para bênção, não somente de chegar e profetizar, seja abençoado em nome de Jesus, que haja prosperidade na tua vida em todas as áreas, que haja saúde na tua vida. Não, seja saúde para alguém, seja o socorro bem presente para alguém, seja a mão estendida para alguém, seja o abraço, seja a união para alguém, seja ajuda para alguém. Aonde você chegar, coloque pessoas para serem amigas, umas para se preocuparem com as outras. Divisão não é de Deus. Quando Deus vira e fala, olha, essa pessoa é do diabo, essa pessoa é de Rassatã, essa pessoa é do inimigo, e falar para você não se misture com ela, se Deus falar isso para você, aí você se separa, aí você sai de perto, porque não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Mas muitas das vezes Deus usa dos ímpios, daqueles que não conhecem a palavra, que não querem saber dele, para ser o socorro para as nossas vidas, porque no nosso meio não existe. Você está entendendo? Deixa a compaixão tomar conta do seu coração, deixa a bondade tomar conta do seu ser, a humildade, sabe? Para de se preocupar tanto com o que os outros vão achar se você chegar em alguém e perguntar se a pessoa está bem. Para de se preocupar com o que vão achar quando Deus mandar você parar numa praça e ser boca dele. Quando Deus mandar você ir em algum lugar e ser boca dele. Seja igreja. Seja o templo de Deus. Tenha o seu relacionamento verdadeiro com Deus. É Deus quem manda. É Ele que ordena. É Ele que levanta. Você não precisa de pastores, de pastoras. Você não precisa de líderes religiosos para te levantar e te colocar para exercer, para ser o templo de Deus, para exercer a vontade de Deus através da tua vida. Deus, quando me mandou começar, e ele falava, Senhor, mas eu não sei a Bíblia inteira, eu não estudei a Bíblia inteira. Eu digo de você virar para mim e perguntar de cor e salteado. Tem gente que sabe, eu não sei. Mas eu fui criada no cristianismo, eu cresci no cristianismo. E o Senhor, quando me mandou, eu falei, mas como? E foi na fase mais difícil da minha vida, que eu sentia mais dor. E o Senhor falou, vá lá, abra a tua boca, que eu a encherei. Por isso que muitas das vezes você tem que estar preparado dependendo do seu chamado. Porque muitas das vezes a gente vai passar por lugares, Deus vai usar a nossa boca e vai ser dito o que Ele quer, Ele vai usar a nossa boca. Não vai ser o que a gente quer falar. Muitas das vezes a gente vai ter que sair fugido, corrido, porque a gente está sendo boca de Deus, a gente só está emprestando a boca para Ele, a voz para Ele, a língua para Ele. Você está entendendo? Então não deixe de exercer o seu chamado nessa terra. Saiba quem é Deus. Busque discernir exatamente, toma cuidado com os conselhos que pessoas te dão, principalmente vindo de líderes religiosos. Nem todos eles são constituídos por Deus. Tem muita gente aí se escondendo atrás de religiosidade, de cargo, de título. Toma cuidado, porque as coisas de Deus são muito simples. Quando nós somos entregues, quando nós somos santificados, quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, não tem como a gente se enganar. O inimigo até tenta. Uma vez o inimigo tentou me enganar fingindo que era Deus, mas não dá. Deus não deixa, Deus não permite. De primeiro instante pode até ficar meio assim se você estiver meio quebrando, mas o Senhor não nos deixa enganar. Ele mostra tudo. Então seja templo de Deus nesta terra. Procure saber quem é Deus, quem é o nosso Yeshua, o que o Senhor tem para você exercer nesta terra, mas independente do seu chamado, cumpra o mínimo. O mínimo é você se importar com o próximo.
O mínimo é você se importar com o seu vizinho, com a sua vizinha. É por onde você passar e Deus te colocar frente a pessoas que precisam disso, precisam de ajuda, precisam de pessoas de união. Ela não precisa só que você chegue, leia um versículo da Bíblia e vá embora. Não, ela precisa que você vá num sacolão, numa feira, compre umas frutas, compre uns alimentos segundo a vontade do Senhor. Que você vá levar até ela, que você lave uma louça para ela, que você limpe uma casa para ela, que você lave uma roupa para ela, que você vá atrás de remédios para ela, que você abrace, que você converse com ela, que você ouça ela. Você está entendendo? E eu deixo aqui essa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Yeshua. Shalom, shalom.